X-Men 97 chegou ao fim com um episódio perfeito de Tolerância à Extinção, parte 3, o episódio número 10, e bora pra nossa análise de primeiras impressões. His name was Gambit. Remember it! E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do último episódio da primeira temporada de X-Men 97, Tolerância à Extinção, parte 3. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero avisar que tem spoilers aqui desse episódio. Se você ainda não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Também, para os curiosos de plantão, a segunda temporada já está confirmada e já está escrita, né? Então essa segunda temporada deve chegar sim no ano que vem, em 2025. Uma coisa preocupante é que o Bill DeMaio, que é o showrunner que fez essa primeira temporada, ele foi demitido. Ele escreveu a segunda temporada inteira, então a segunda temporada também está garantida, mas para a terceira temporada e quarta, a gente vai ter que ver se o time de roteiristas dessa série também é tão assertivo na hora de adaptar quadrinhos quanto o grande líder, né, dessa produção, o criador de X-Men 97. Torcemos para que sim, né? Dito isso, agora bora pro episódio. Ele começa na mente do Magneto, com o Xavier controlando essa mente, então ele conseguiu remover o capacete que estava preso nele no final do primeiro episódio. Provavelmente quando o Magneto usou toda a habilidade para remover o adamantium do Wolverine, ele acabou afrouxando o capacete, porque ele estava segurando o capacete na cabeça do Xavier, enquanto ele fazia outras coisas, né, o Magneto. Só que no momento em que ele removeu o adamantium do Wolverine, acredito que ele concentrou todas as forças dele ali e o Xavier conseguiu se desprender e agora estava controlando a mente dele. Eles voltam no passado, no momento que eles se revelaram mutantes um pro outro, né? O Xavier relembrando tudo isso, para dobrar a vontade do Magneto, né? Quando o Magneto percebe, ele fala, mano, eu não vou mudar a polaridade da Terra. Não vou, porque no momento que eu fizer isso, o Bastião vai recuperar os sentinelas dele e a gente tá fudido, velho. Não vai adiantar. E o Xavier fala, não, mas a gente tá fudido de qualquer jeito. Se você continuar fazendo isso, a Terra vai ser destruída. E o Magneto tá pouco se fudendo pra humanidade, porque ele tá com os mutantes ali no asteroide M. Aí o Xavier, não tendo, né, a resposta que ele queria, ele força o Magneto a obedecê-lo, mas isso fragmenta a mente do Magneto, então ele esquece de tudo. E daqui a pouco a gente chega nisso também, que é um ponto bem interessante. Nisso, o Bastião, obviamente, consegue reestruturar suas forças e reassumir o controle dos Sentinela Prime. Mas antes dele reassumir esse controle, nós temos diversas participações especiais. Temos o Homem de Ferro e o Capitão América conversando com o presidente Kelly, né? Então eles têm que lidar com essa situação da Terra sendo praticamente destruída pelo Magneto. É com isso que eles se preocupam, eles não se preocupam com os mutantes. O Capitão América deixou isso bem claro no episódio que ele aparece com a vampira, né? A gente quer ajudar os mutantes, mas se o governo não deixar, não vou fazer nada. Se fosse um Vingador que tivesse preso, ele tá cagando pro governo, ele ia fazer o que ele precisa fazer. E aqui, de novo, né? Primeiro eles estão tentando resolver o problema da polarização da Terra. Quando o Magneto reverte isso, sendo controlado pelo Xavier, os Vingadores agora, Homem de Ferro e Capitão América, que estão conversando com o presidente, vão resolver a situação do asteroide M, né? Então, eles têm que decidir se jogam a bomba ou não. O presidente opta por jogar, pressionado por todo o resto do conselho. O Capitão América fala, ó, eu não aconselho, mas também não faz nada para impedir, sabe? A pessoa que mais é ativa nesse momento é o rei T'Chaka. Ele está numa tela ali com diversos outros líderes mundiais, porque essa é uma decisão não só do governo dos Estados Unidos, mas de todo mundo. Eu dei uma avançada no episódio, mas daqui a pouco eu volto em outros pontos. E o T'Chaka fala, ó, ele é mais incisivo em falar para não fazer isso, né? Para não tentar acabar com os X-Men que estão lá no asteroide M, porque ele sabia que estava todo mundo lá. E o presidente faz isso, e os heróis que estavam ali, o Homem de Ferro e o Capitão América, não o impedem. Eles estão protegendo os humanos, eles não estão protegendo os mutantes. Outras aparições que nós temos são o Demolidor, o Doutor Estranho fazendo uma cirurgia, ele está usando as habilidades dele para fazer uma operação, Manto e a Adaga ajudando o Demolidor a controlar os civis ali que estavam desesperados, tinha gente saqueando, tinha gente fazendo um monte de coisa, eles estavam ali ajudando, e mais pra frente também vão aparecer outros personagens, e daqui a pouco a gente chega porque isso é em outro momento. Uma outra coisa bem interessante é que esse episódio nos deu os paradeiros da Wanda e do Pietro, né? Eles aparecem primeiro nas memórias do Magneto, quando ele tá tentando recuperar as memórias, aparecem os dois e a Polaris, que são os 3 filhos do Magneto. Eles estão ali, quando o Magneto consegue ver a vampira claramente, ele lembra da vampira, nós temos 3 vultos atrás. Temos o Pietro e a Wanda de um lado e a Polaris do outro. São os 3 filhos dele que estão ali na memória dele, mas ele não consegue lembrar de fato. E aí nós temos o Bastião agora no auge do seu poder, ainda mais evoluído, e ele tá ali controlando os X-Men que tinham ido para combatê-lo, né? Agora com os Sentinela Prime recuperados e com ele no ápice do seu poder, ele quebra aquele colar que era utilizado ali para quebrar o link dele
com as suas máquinas e ele começa a torturar o Cable. E ele pergunta pro Cable: quantas vezes você tentou evitar isso? Quantas vezes você tentou me derrotar? E o Cable fala 200 vezes, né? Ele é controlado ali pelo Sinistro e acaba falando. Ou seja, é impossível evitar, né? Quando ele chega lá na Madeleine Prior, no episódio Remember It, né? O episódio que o Gambit morre, e ele fala de novo não era 3, 4 vezes que ele tinha tentado, eram 200 vezes. E ele não conseguiu. Isso comprova ainda mais o que o Fera tinha dito, de que o massacre de Genosha é um ponto absoluto no tempo, aquilo que não pode ser evitado, e por isso que o Vigia estava lá no momento que o massacre aconteceu, porque é um grande evento que não pode ser evitado. Talvez se alguém fosse conseguir evitar, o Vigia tivesse que interferir. Ele estava ali para se certificar de que tudo aconteceria da forma que tem que acontecer. É um massacre, né? Uma parada difícil de engolir, mas é um ponto absoluto no tempo. E ele tinha que acontecer. Evitar o massacre de Genosha acabaria acarretando na destruição da Terra. A gente já viu isso no episódio de What If do Doutor Estranho, quando ele tenta evitar a morte da Christine Palmer. Ao evitar a morte dela, ele causava destruição do mundo inteiro, de toda a realidade, né? Então, pontos absolutos, eles realmente não podem ser alterados, e o Cable tentou alterá-los 200 vezes e não conseguiu. E o Bastion tá lá mexendo a cabeça do Cable e ele fala: suas mães, as duas mães estão mortas, né? Então ele fala da Madeleine que morreu no massacre de Genosha e da Jean Grey que tinha acabado de enfrentá-lo e aparentemente estava morta, e aí a Jean Grey ressurge como Fênix. A Fênix, ela sempre vai ser esse deus ex-máquina aqui, só que aqui não resolveu muita coisa, né? Serviu para ela quebrar a ligação do Bastion com os supra-sentinelas dele, e só para dar uma equilibrada na batalha. O Bastion sozinho contra os X-Men já seria treta o suficiente, né? Para eles terem que lidar com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor da Terra, com aquele monte de supra-sentinelas, seria realmente inviável, aí teria que colocar muitos outros heróis. Então isso funciona para deixar esse final aqui mais contido nos X-Men, tendo que resolver um problema, esse problema chamado Bastion. E aí depois começa uma treta insana. O Bastion, ele suga o braço do Cable e a partir dessa tecnologia do futuro ele consegue evoluir ainda mais e fica apelão. Agora o objetivo dele é acabar com a Terra inteira, né? Ele cansou de tentar acabar só com os mutantes, então ele vai até o asteroide M para atacar o asteroide M na Terra e explodir tudo. Enquanto isso, a Jean Grey, ainda como Fênix, ela remove as células mutantes que o Sinistro tinha colocado nele mesmo, na época que ele ainda era Nathaniel Essex, um cientista maluco, genético, que ficava fazendo pesquisas em mutantes muito tempo no passado, na época de Charles Darwin, e aí ele resseca basicamente e vai embora, né? Antes dele ir embora desesperado ali, porque ele é muito vaidoso, ele é muito, eu sou mais foda, não sei o que lá. Então ele tinha células para manter a pele dele rejuvenescida e tudo mais. E quando ele se decompõe basicamente, ele chega no Morpho e fala: como que eu tô? E o Morpho, com todo o gosto do mundo, mostra para ele, né? E aí depois ele sai. O Morpho, que tem um passado muito tenso, muitos traumas que ele sofreu nas mãos do Sinistro, para ele esse certamente foi um momento de glória, né? E aí depois a gente segue já para o asteroide M. Aqui nós temos um momentinho legal de mãe e filho com a Jean Grey e o Cable, né? A Jean, ela fala que ela e a Madeleine são uma só, então as duas são mães do Cable. Quem pariu o Cable foi a Madeleine, mas as duas são mães dele ali. Eles conversam ali como mãe e filho, então é bem bonitinho mesmo. E aí nós temos uma treta insana com o Bastion lá no asteroide M, já sendo tancado pelos mutantes. Os dois mutantes mais poderosos daquela situação e que podiam sair na atmosfera ali, a Vampira e o Mancha Solar, o Roberto, né? Eram os dois, inclusive, coincidentemente, que estavam do lado do Magneto antes dessa treta ter acabado, né? Eles vão pra cima do Bastion sem dar tempo de respirar, porque é isso que tinha que acontecer. E a Vampira, ela é muito foda. De novo, ela tem um momento assim absurdo quando ela chega. O nome dele era Gambit. Lembre-se disso, que é o nome do episódio que o Gambit morre, né? Remember it. Lembre-se disso. Então são as últimas palavras do Gambit. Ele fala: meu nome é Gambit, lembre-se disso. E aqui a Vampira já chega dando um socaço na cara do Bastion e fala: o nome dele era Gambit, lembre-se disso. É bem legal também essa referência. E a Vampira não dá respiro, ela vai socando com toda a força dela. É uma parada assim surreal, muito foda, eu vibrando aqui. Aí depois, quando ele cai, ela deixa ele levantar. Esse é o erro, porque não devia ter parado, né? Só que aí ele levanta, ele começa a reverter a situação com ela, e aí o Roberto chega assumindo o nome de Mancha Solar. Então, de fato, agora ele virou um mutante. Antes ele tava meio com medo por ele ser inexperiente em batalha, e a própria Vampira deu uma acalmada nele, deu uma tranquilizada nele ali. Então a situação vai voltando ao normal, eles vão enfrentando o Bastion, só que tá difícil, né? E aí os dois, Roberto
e Vampira, eles são derrotados e a gente entra no asteroide com os mutantes que estão ali. Então o Ciclope podia enfrentá-lo, o Noturno e a Jubileu, né? E a Jubileu sempre tem aquela dela jogar as rajadas que não fazem efeito nenhum. Até tem uma brincadeira: quantas vezes na animação clássica a Jubileu atacou alguém e não fez efeito nenhum, né? E aqui isso aí aparentemente vai acontecendo de novo. Ela joga as rajadas dele lá, ele até zoa ela, fala: você vai me atacar com o 7 de julho, que é um feriado que tem fogos de artifício? Ela dá uma risadinha, só que ela chega perto dele, encosta a mão na cara dele, ela estoura a cara do Bastion. Então a Jubileu é quem deu o maior dano físico ao Bastion naquele momento, né? Ele não morre, mas ele volta com a cara toda arrebentada, parecia o Duas Caras ali do Cavaleiro das Trevas, né? Todo zoado, só que ainda mantendo todo o seu poder, e essa treta não está funcionando. Aí no momento que ele acha que está chegando um sentinela para ajudá-lo, quem está chegando na verdade são os outros mutantes, aqueles que estavam enfrentando o Magneto e conseguiram um meio de transporte para chegar até o asteroide M. Então o grupo inteiro aqui está reunido, com exceção do Wolverine. O Forge, ele fica cuidando do Cable, só que eles não são de fato X-Men, né? Então eles fazem isso para deixar a equipe toda aqui lutando. Tiraram apenas o Wolverine, que não teve nenhuma participação nesse episódio, a não ser tentar resistir a tudo aquilo. Nos quadrinhos, quando o Magneto remove o adamante do Wolverine, ele regride a um estado primitivo, né? Ele fica completamente feroz, e o fator de cura dele fica muito confuso, porque foi exigido ao limite para manter o Wolverine vivo, né? Para manter as partes dele ali ainda conjuntas. E ele percebe também que esse fator de cura fica enfraquecido sem o adamantium, né? Então é muito difícil essa recuperação do Wolverine, e aqui a gente está vendo isso acontecer também. Nisso, a humanidade ataca os mutantes, né? Então eles jogam mísseis no asteroide M, enquanto o Bastion ainda estava ali nas suas últimas, com o Scott tentando convencê-lo aí pro lado dos mutantes. Até a própria Vampira, né, conseguiu engolir um pouco mais de tudo isso que ela estava sentindo de raiva. Ela tem um momento de caralho, sério mesmo que a gente vai aceitar esse cara? Mas depois ela também dá umas palavras ali para tentar trazê-lo pro lado deles, não funciona. O Bastion, ele meio que dá uma de Ícaro ali, voa perto demais do Sol e acaba provavelmente sendo vaporizado, né? Enquanto isso, agora os mutantes têm que evitar que o asteroide M caia na Terra e destrua tudo. Os humanos atacaram os mutantes para destruir o asteroide M em órbita e acabaram fazendo com que ele caísse diretamente na Terra. E quem tem que salvar todo mundo? Os mutantes de novo, os X-Men, mais uma vez. O Scott bola um plano e ele pensa que esse plano vai ser um plano que vai acabar com eles ali. Ele e a Jean Grey vão se despedir do Cable de uma maneira excelente, e o Cable fala que no futuro as pessoas veneram os X-Men, mas não fazem justiça aos pais dele, ao Scott e a Jean Grey. A gente vai ver isso depois no finalzinho do episódio, daqui a pouco eu chego nessa parte também, mas é bem emocionante ver como tudo isso funciona, né? Então o Cable, ele participa no futuro de um culto que venera os X-Men como se fossem divindades, né? E ele sente que não é feita a verdadeira justiça ao heroísmo grande dos X-Men. E eles têm uma cena de heroísmo aqui fantástica, todos eles tentando segurar o asteroide M, quando o Xavier consegue consertar a mente do Magneto, e o Magneto para o asteroide no ar, fazendo com que a humanidade toda celebre. Nesse momento que o asteroide está vindo, a gente tem de novo outras aparições bem interessantes. A mais interessante delas é o Peter Parker com a Mary Jane, né? O Peter Parker já tinha aparecido rapidinho como Homem-Aranha e fez os fãs irem à loucura, e agora ele aparece com a MJ. No final da animação, ele e a MJ não estavam juntos, agora eles estão juntos novamente, e eu acredito muito que a Marvel pode fazer um universo animado, começando com o X-Men 97, que já tá perfeito, e trazendo essas outras séries desses outros personagens que apareceram aqui. Primeiro, o Homem-Aranha, claro que todo mundo tá querendo, e acredito que sim, deve ser a próxima. E aí depois começar a pegar esses Vingadores, pegar o Demolidor, Manto e Adaga. Dá pra fazer diversas séries e fazer um universo compartilhado de animações. Claro, sem exagerar no número de produções, fazendo tudo com calma, mas expandindo esse universo. Então a gente teria o UCM, que é um universo em live action, e nós teríamos o universo de X-Men 97 sendo um universo animado paralelo ali, né? Um universo com a sua própria história, mas que faz parte também de todo o multiverso Marvel. Nós temos aqui também transformações curiosas do Morfo. Primeiro ele vira o Sauron, que é um dinossauro, só pra descer do Sentinela ali rapidinho, porque o Sauron tem asa, né? E depois ele vira o Senhor Fantástico para conseguir se segurar no momento em que tava tudo descarrilhando, que o asteroide tava caindo na Terra. O Morfo também vira a Jean Grey, mas aquela cena é uma cena fantástica, né? Porque o Wolverine tá lá nas suas últimas, e aí o Morfo vira a Jean Grey pra poder falar que ama o Wolverine. A gente sabe que quem estava dizendo que ama o Wolverine era o Morfo, né? Mas ele estava dizendo em forma de Jean Grey pra ser mais confortável pra ele, pra ser mais confortável para o Wolverine, pra eles se sentirem mais à vontade disso tudo. Foi uma cena assim também maravilhosa. E aí depois nós temos o asteroide sumindo no ar, né? Ele some lá no espaço, a humanidade comemora porque foram salvos
salvos pelos mutantes que eles tanto odeiam. E pronto, 6 meses se passaram, 6 ou 8, não me lembro certo, né? E nada dos X-Men, ninguém sabe o que aconteceu com eles, enquanto o Forge tá lá tentando montar uma nova equipe de X-Men. E naquele quadro nós temos algumas coisas interessantes. O Colossus tá lá, todos os X-Men anteriores eles estão com um X, né? E a Wanda e o Pietro estão com outro recado, off-world, fora da Terra. Wanda e Pietro estão em alguma missão no espaço. E achou isso, nós temos diversos outros mutantes ali, nós temos a magia. E aí nisso o Bishop chega, o Bishop estava sumido e diversos episódios citavam ele rapidinho ali. E o Bishop chega e fala pro Forge: os X-Men eles não morreram, né? Você desistiu rápido demais, eles foram enviados para outros pontos do tempo. E aí nós temos esses dois pontos do tempo. Todos os momentos desse finale levam para o próximo vilão, o vilão da segunda temporada. Então nós temos a Vampira, o Fera, o Noturno, o Xavier e o Magneto indo ao passado, mas 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, né? E aí nós já sabemos quem estaria por ali, em Sabá-Nur, que é o Apocalipse antes de se tornar o Apocalipse, né? O primeiro dos mutantes. Enquanto isso, o Ciclope e a Jean Grey vão para o futuro, no final do século 37. E lá eles encontram o clã Ascani, liderado pela mãe Ascani, e o Cable, o jovem Nathan Summers. O que é o clã Ascani? O clã Ascani é justamente isso que eu falei no meio desse vídeo, que é um culto, né, que segue tentando preservar os ensinamentos e a lenda dos X-Men, né? Então, e eles seguem tentando enfrentar o Apocalipse nesse futuro. Então eles vivem num futuro onde o Apocalipse domina a Terra e eles são uma resistência que tenta preservar o idealismo dos X-Men, e essa resistência tem um grande messias ali, que é aquele mutante que vai salvá-los, que é o Nathan Summers, que é o Cable, né? Então eles vão criar o Cable ali para de fato derrotar o Apocalipse. Sempre bom lembrar que o início de tudo foi o Sinistro tentando gerar um filho da Jean Grey e do Ciclope, que seria o mutante mais poderoso de todos e poderia derrotar o Apocalipse, né? Então aqui isso também acontece. Então nós temos no passado um grupo de X-Men que foi enviado para o passado, conhecendo o Ensabanur, que se tornaria o Apocalipse. E nós temos no futuro a Jean Grey e o Ciclope encontrando o filho deles, aí criancinha ainda, o Nathan Summers, que está sendo preparado para ser o mutante dos mutantes. E outra coisa também é que a líder do clã Ascani, a mãe Ascani, ela é na verdade Rachel Summers, que é filha do Scott e da Jean Grey, só que aqui ela já está, né, viajante no tempo e tudo mais, já está bem mais velha. Numa realidade onde o Apocalipse já dominou a Terra, né, já dominou o planeta inteiro, e nós temos no nosso tempo regular algo acontecendo em Genosha numa cena pós-créditos. Se você não viu a cena pós-créditos, vai lá ver, pausa aqui depois, volta pra cá. A cena pós-créditos em questão é o Apocalipse no tempo presente, indo em Genosha para procurar o seu Cavaleiro da Morte. Então ele vai procurar algum mutante ali para ressuscitar, trazer de volta a vida para ser um dos Cavaleiros do Apocalipse, né? E este mutante possivelmente seria o próprio Gambit. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Eu respondi falando que essa era provavelmente a chance mais plausível de retorno do Gambit, e aparentemente isso vai acontecer. Ah, mas o Gambit não foi enterrado ali? A gente não sabe se tinha de fato um corpo ali, né? O Gambit, ele morreu nas mãos da Vampira, então provavelmente eles preservaram o corpo dele. Só que pode acontecer desse corpo ter se perdido no meio do caminho, do Apocalipse ter feito alguma coisa, né? A gente não sabe se a Vampira, depois que chorou com o Gambit nas mãos dela, já deixou ele ali e voou para buscar a vingança dela. A gente não sabe como foi do Gambit sair do colo da Vampira e chegar para ser enterrado. Então, nesse meio tempo, talvez o Apocalipse consiga pegá-lo, né, e transformá-lo no seu Guerreiro da Morte, um dos guerreiros do Apocalipse. Então, de fato, o Apocalipse será o grande vilão da segunda temporada. Encontraram o Apocalipse no passado, encontraram o Apocalipse no presente, encontraram o grupo que luta contra o Apocalipse no futuro. Então a maior possibilidade é sim do Gambit voltar sendo um guerreiro do Apocalipse, o guerreiro da morte, né? O corpo dele pode ter sido resgatado. Algo parecido com o que aconteceu com o Morfo na animação clássica, né? Na época foi o Sinistro, aqui pode ser o Apocalipse sim. E acredito que esse último episódio vai mostrar isso, mas com uma trama possível para a próxima temporada. Uma outra coisa bem interessante é que a Tempestade, o Morfo e o Wolverine não estão em lugar nenhum, né? Então a gente viu um grupo de X-Men que estavam ali no asteroide no passado. A gente viu um grupo de X-Men muito no passado, outro muito no futuro. Só que a gente não viu a Tempestade e o Wolverine em lugar
nenhum. Eu não lembro se o Morph estava no grupo do passado ali, mas eu acredito que também não, então são 3 que estão desaparecidos. A Jubileu e o Roberto, eles voltaram pra Terra, então eles estão bem, eles ainda fazem parte dos X-Men. E no quadro que o Forge estava pesquisando, já tinha a Emma Frost e outros personagens que podem formar a equipe do tempo presente, porque nós vamos precisar de 3 frentes para enfrentar o En-Sabanur, o Apocalipse, na próxima temporada. Os X-Men que estão no passado, incluindo Xavier e Magneto, que é o grupo mais forte, que tem mais gente, né? Tem a Vampira, tem o Magneto ali, tudo mais, tá bem forte. Nós temos o futuro, que nós temos a Jean Grey, mutante nível ômega, com o Nathan Summers para ser criado. Então agora os pais dele vão participar ativamente da criação dele e da preparação dele para ele se tornar o mutante que vai derrotar o Apocalipse. E nós temos no presente também os mutantes que ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, deixa sua pergunta nos comentários que a gente responde ou em shorts ou também fazendo um grande vídeo respondendo todas as dúvidas em relação ao final dessa temporada e ao começo da próxima. Também comentem se gostam dessa ideia de um universo compartilhado de animações, com a animação do Homem-Aranha voltando, com mais animações dos Vingadores e todos esses personagens que apareceram aqui com participações especiais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.